ontem, de uma confusão que deu aí, que eu tive que pegar o cara pelo braço, cheio de bebida, né? E botar ele lá fora. Eu fui até, eu fico pensando, pô, como é que eu era magrela, pequena, agora sou mais gordinha, né? Mas naquela época eu era magrelinha e não tinha ninguém, como eu tenho aqui agora, né? Que me desse suporte, não, né? Não tinha nem o Luiz, nem aquele menino, nem o outro que saiu aí, né? Nenhum deles estava do meu lado, né? A gente éramos muito poucos, né? Era só o Arthur, praticamente, o Guilherme, e acho que tinha mais um ou dois, mas eram magrelinhos, sabe? Então eu enfrentei aquilo dali, botei o cara na marra lá fora, bebum, né? Tá cheio de bebida, eu botei ele lá fora. Eu já estava pensando nisso, pô, fui muito corajosa. Se o cara me dar uma paulada naquele dia, eu não estaria aqui, porque eu era magrelinha demais, agora não, né? Mas então a gente foi continuando devagarzinho, fomos crescendo, né? Aí a casa ali ficou pequena, não me lembro se o cara pediu, ficou pequena para nós. Então a gente mudou para cá. E depois de um tempo a gente conseguiu comprar o imóvel, né? E estamos aqui até hoje, espero que fique por muitos e muitos anos, né? Agradeço aos pacientes que estão aqui e que é através deles que a gente tem a oportunidade de exercer aquilo que a gente aprendeu e doar o melhor de nós, assim como aos médiuns que ajudam nessa caminhada, tá? Estão presentes aqui, não estão todos, mas são eles que nos dão força, nos dão apoio, doam o melhor deles também para os pacientes quando eles fazem um passe, que eles tiram as energias negativas, né? Jogam fora e depois doam o melhor deles a vocês, através do passe, seja ele o passe magnético ou o passe de cura, né? Então vamos dizer assim, não estão todos aqui, mas doamos o melhor de nós e fazemos o melhor de nós para que essa casa continue crescendo. E nesse pouquinho, de pouquinho em pouquinho, foram-se 20 anos, que até meu irmão hoje está aqui, até espantada, né? Porque ele nunca veio aqui, nunca me acompanhou, hoje ele resolveu me trazer, né? Aí está aqui comigo, do Tupiara lá no Rio, a gente começou juntos lá no Rio, no Tupiara, né? Aí depois eu fiquei no Tupiara e fiquei na Ramatiz. Depois da Ramatiz eu fiquei só na Ramatiz e aqui, né? Até que chegou o ponto que eu fiquei só aqui, saí de lá. A semana passada até a Cleia esteve aqui em casa, sabe? Então eu não me desligo da casa lá do Rio, né? Qualquer coisa, eu sei que eu tenho um apoio lá pela Casa Rádia lá do Rio, né? Através da Cleia, qualquer coisa ela ajuda aqui, mas graças a Deus a gente não está precisando dessa ajuda nem monetária, né? E em médiums a gente está fazendo o nosso plantelzinho devagarzinho. Nós estamos fazendo um plantel de médiums, né? Prontos a doar o melhor deles também aos irmãos que aqui vêm com problemas dos dois lados da vida, porque não é só o encarnado que está aqui, que às vezes desabafa, né, seus problemas que tem no nosso ouvido. E com isso, muitas vezes ele se desafoga daquilo que está magoando ele, que está deixando ele muito preso, né, vamos dizer assim, e acaba se sentindo melhor, né? E fora o passe de cura, né, o passe de limpeza que eles praticam, né? E em cima de vocês, doando depois os fluidos deles, junto com o espiritualidade, para que vocês possam se sentir cada dia um pouco melhor. E com isso, com o pouco que a gente sabe, que a gente transmite
vezes eles estão afastados de Deus, né? Do Mestre Jesus. Então, à medida que a gente vai se aproximando de Jesus e de Deus, né? Mesmo que a gente venha de outras casas, por quase todos nós viemos, não? A gente aprende a usar o conhecimento que a gente adquiriu em outros lugares e juntando com o nosso amor, aquilo que a gente tem de melhor para ajudar o próximo, né? Doando isso daí, fazendo com que a pessoa saia daqui mais fortalecida, né? Com mais coragem de enfrentar as situações, sabendo que tudo é programado pela espiritualidade. Antes de nós encarnarmos aqui, nós fazemos uma programação de vida, tá? Então, quando a gente chega aqui, a gente fala assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Não, eu me programei lá atrás para que eu possa vencer esses obstáculos, né? E me colocar a serviço de Deus, não só trabalhando numa casa, seja ela espírita, seja qual for, mas ajudando o meu próximo, seja através de mantimentos, de ajuda material ou espiritual. Quando a gente já dá o braço a alguém e segura na mão, esse alguém já se sente fortalecido. Não só porque tem alguém que está ali do lado dando força, mas a gente está realmente transmitindo nossa energia para essas pessoas. Tá? Então hoje a gente está comemorando os 20 anos. O Guilherme ali, que era meu marido, né? Não continua sendo, porque ele estava do outro lado, mas continua sendo a presença dele. Hoje mesmo foi o dia que eu senti o Arthur, que era nosso colega também lá da Ramatiz do Rio, a gente trabalhava junto, né? Então eles estão por aí hoje, já senti a presença deles, então está tudo aí. Prece da abertura. Prece. Faz a prece da abertura. Prece de abertura. Tá bom, então vamos lá. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos, Senhor, em de teus filhos, reunidos em teu nome, Senhor, te pedindo que permitas aos benfeitores da humanidade estarem presentes neste pequenino canto da terra, que eles possam nos dar força, equilíbrio necessário para continuarmos essa nossa jornada de amor ao próximo. Que sejam derramados sobre os nossos irmãos aqui presentes os fluidos benéficos de paz, de luz, de muito amor. Que o milagre da cura e da renovação se faça sobre eles, Senhor, mas que se faça segundo a tua vontade. E assim, meu Deus, em teu nome, Mestre Jesus, e de vocês, queridos amigos e guias espirituais, nós damos por iniciados os trabalhos de hoje, dando todos juntos. Graças a Deus. Esse aqui é o meu segundo. A gente rouba um pouquinho de energia. Em nome de irmão Daniel, quero agradecer a todos vocês aqui presentes dos dois lados da vida, a todos os médicos trabalhadores desta casa, a todos os pacientes trazidos e principalmente a todos os trabalhadores do plano espiritual, os trabalhadores da luz que aqui se encontram. Hoje estamos comemorando 19 anos desta casa, que já existe no plano espiritual há muito mais tempo. Sabemos que quem faz a casa espírita aqui no plano fixo são vocês. Então, por isso, irmão Daniel quer agradecer a todos os médios e a todos vocês aqui presentes. Que assim seja. Graças a Deus. Agora, eu gostaria de chamar o Tuninho, que é o irmão da dona Gilce, que tem os 50 anos dele, de Tupiara. Ele já foi um dos presidentes do Tupiara. Então, é muito importante escutarmos a mensagem do Tuninho. Caros irmãos, não é simplesmente hoje eu vim aqui mais para homenagear o Gente pelos 19 anos de existência, mas 19 anos, mas antes ele já existia realmente, porque a espiritualidade não faz as coisas acontecem, né, assim por acaso, não.
acontecendo aos poucos. Por exemplo, eu e minha irmã, aconteceu que a minha ida para o Tupiara, ela foi o instrumento que me levou para o Tupiara. Eu tinha casado, o meu filho tinha 6 meses, né, vamos dizer assim, e ela foi na minha casa visitar. E aí ela disse, eu vou no Tupiara, vou lá fazer uma prece, hoje é prece dos desencarnados, vou colocar o nome do pai. Aí eu fui, eu tinha o carrinho ali, eu levei ela no Tupiara. Chegou lá, sentei na mesa, era uma mesa comprida, e eu sentei lá para a prece desencarnados. Depois da prece desencarnados, eu não sei o que aconteceu ali, que eu não levantei, porque eram as pessoas que participavam daquela prece, elas levantavam e ficavam os médios em desenvolvimento, que era um trabalho que ia acontecer. Eu não sei o que aconteceu lá, eu fiquei naquela mesa, não levantei mais. Eu só escutei aquele choro assim. Aí eu comecei a ver uma irmão. manifestação que eu não sabia se era eu, o que estava acontecendo. Eu senti aquela manifestação, mas eu também não estava naquela de dizer, não, vou copiar, não sei o que. Eu não estava nessa, né? Mas eu não sei porquê, eu fui lá no copiar mais uma vez ou outra. Aí eu passava lá, a entidade dirigente do trabalho me dava um cartãozinho para eu fazer o desenvolvimento. Deu umas 2 ou 3 vezes, até que a minha irmã fazendo o desenvolvimento, eu vou acompanhá-la, né? Minha irmã, não tinha nada, né? Vou lá, ela passava lá em casa e me carregava para o Tupiara. Quer dizer, ela foi o instrumento, né? Para me levar para o Tupiara, porque eu não estava nessa de... Tinha meu filho pequenininho, tinha minha mulher recém-casada, para dizer assim, né? Não estava ainda ligado assim. Aí eu comecei a ir para o Tupiara, e foi acontecendo que dentro do Tupiara a gente acabou se engajando com a diretoria, com isso, com aquilo. Eu passei pela escolinha de iluminação, como coordenador, depois para outros lugares, e assim foi o meu trabalho dentro do Tupiara. E o Tupiara eu só tenho apenas a dar testemunho de coisas bonitas, mas isso tudo depende do coração de cada um. Não adianta nada a gente vir aqui e simplesmente falar, e se o coração não estiver vazio, se o coração de vocês também não estiver receptivo, nada vai acontecer. Por quê? Ao lado de cada médium e ao lado de cada um de vocês, há uma entidade. Você não vieram aqui por acaso. Vocês foram trazidos aqui. E eu sou testemunho disso no Tupiara. 50 anos do Tupiara, houve irmãos que, um dos 50 anos e 40 anos, eu lidando só com assistência. A pessoa passa mal, incorpora, era eu que estava lá assistindo. E nesses 40 anos só de assistência, eu vi muito irmão depois chegar perto de mim, mas eu não sei como é que eu cheguei aqui. Essa era a verdade, né? Não sei como é que eu cheguei aqui. Irmão, você veio aqui pelas entidades amigas. Você chegou aqui, não sabe, né? Mas chegou lá. Então, essas coisas a gente via lá eu era testemunha, fui testemunha, sou testemunha na casa do Piara, das coisas bonitas que acontecem. O irmão chegar, às vezes, em frangagem, daqui a um pouco você vê o irmão se recuperando, e daqui a um pouco ele já mudou as feições, o outro chegou tão doente, depois se levanta e diz, foi o senhor que me encaminhou. Eu trabalho ali há 40 anos só, lidando com o público, e eu não sei, na verdade, a vontade que eu tenho é que cada um que saia dali saia feliz. Né? Isso aí é que é o importante, que a pessoa chega ali e tenha acolhida. Se eu sou boa espiritual, eles estão não. Agora, depende do nosso coração. E as palavras que eu sempre repito para todos, então, naquele momento lá, eu disse, irmãos, ao entrar nesse ensino, devemos fazer com carinho, cientes que nossos amigos espirituais estamos aqui nos recebendo de braços abertos.
coisas, as paredes estão aqui, né? A parte material, mas o que importa no centro espírita não é a parte material, e sim o coração de cada um que está aqui se doando. O médium tem que se doar. O médium não tem que estar aqui por vaidade, por orgulho, porque eu sou melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é nada. Se não tiver no coração o que é a humildade, o amor, né? Então as palavras que eu sempre repito assim, vamos tirar dentro do coração a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a mentira. São as coisas que impedem a evolução espiritual, que impedem a felicidade. Por isso que os irmãos, hoje, nós só temos que agradecer a Deus por estar nesta casa, comemorando 19 anos de existência, cientes que temos nossos amigos espirituais, todos. Nossos amigos ali, representados são retratos, mas que estão aqui nesse momento exatamente para trazer esse abraço a todos vocês. Obrigado. Isso. A paz de Jesus esteja por todos vocês. Muita paz, muito amor, e que nosso Senhor Jesus Cristo, esse querido Mestre, que abençoe cada um, e que ao regressar em vossos lares, leve sempre a esperança, a fé, a alegria, leve o amor, todos os irmãos. Graças. Graças a Deus. Isso aí. Graças a Deus. Bom, esse é meu mano, né? Quer dizer, ele vem hoje aqui, não duvido nada que depois, outro dia, vem, e com o tempo ele acaba ficando por aqui. Chamado ele já foi, né, para mim. Pois é, foi assim sempre, eu indo da frente, quando eu via ele estava atrás de mim, né? Foi lá no Tupiara, na Ramatiz, ele nunca foi não. E aí ele se adaptava mais lá e ficava mais perto da casa dele, né? Então agora ele está aqui, quem sabe? Seja bem-vindo, mano. Bom, hoje teremos a palestra do nosso irmão Rafael. A mãe dele, ele, a família, tem um centro muito bom, que não tem como errar. É em frente à UPA de Luan, é em frente à porta, você está na porta da UPA, só atravessar a rua, você está na porta dessa casa. Se chama Nosso Lar, Maria Nazaré. É uma casa muito boa. Eu já estive lá, tive o prazer de ter lá, uma energia muito boa. É uma casa dedicada a esses irmãos que erradamente anteciparam a sua volta ao plano espiritual. Então, todos esses irmãos são levados para essa casa, para serem ajudados da melhor forma possível. É uma casa muito boa. Mas antes de chamarmos o palestrante, o Rafael, eu gostaria de passar a palavra para o Luiz, que vocês todos conhecem. Luiz, essa não estava programada, mas... Não estava no escrito, não. Mas é tudo. Não estava. Eu já chamo ele. Bom. Então, acho que todo mundo conhece aqui, né? Então, hoje a palestra vai ser do Rafael, né? O que eu teria que falar aqui, né, é só o agradecimento por essa casa, agradecimento desses irmãos que construíram essa casa, né? Trouxe o Arthur Rosto, o Guilherme. E também não deixar de agradecer também, né, como toda casa, ela surge do alicerce, né, cada tijolinho, né, de todos os médios que já passaram por essa casa aqui, que também ajudaram a construir, né. Alguns eu conheci, outros não, que eram muito antes, né, mas cada um deles deixou um pouquinho aqui nessa casa, né. Não estão mais aqui, muitos porque estão em outros locais, ou seguiram a sua vida de forma diferente, ainda às vezes, né, outros já voltaram à pátria espiritual, né? Mas a gente tem que agradecer a eles também, porque essa casa deles, né, também foi construída por eles, né? Tudo isso aqui, né? E agradecer a todos que aqui estão, né? Agradecer a cada médium, eu particularmente agradecer pelo acolhimento que eu tive aqui, por toda a ajuda, por todo o ensinamento que eu tive e recebo ainda, né? Eu sempre que posso, eu sempre agradeço aos dois pilares aqui dessa casa, né? Que são as pessoas que estão mais antigas aqui, que é Dona Gilce e a Dona Lair, né, que me ensinaram muito, me ensinam até hoje. Então
Então, só tenho a agradecer a espiritualidade, a eles todos, e agradecer a todos vocês, né, que estão aqui, que permitem, né, que a gente faça esse trabalho, que a gente se doe, que a gente, através desse trabalho, a gente consiga diminuir um pouquinho o nosso karma, né, a gente se dá um pouquinho mais e diminuir o nosso débito, né, que a gente tem do passado, e uma oportunidade de aprendizado e de progresso. Né? Então, só agradecimento. Tá bom? Então, senhor Rafael, por favor. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Fique à vontade, viu? Tá ligado aqui? Tá. Só levantar. Vou dar uma sentadinha. Isso. Levanta o microfone para ele. Eu fiquei nervoso. Mas o quê? Fique à vontade, tem graça. Fiquei nervoso, gente. Uma responsabilidade, dia de aniversário, uma alegria também de estar aqui participando da alegria de vocês, que me contagia também. Com certeza, né? A dona Gilson também está sendo contemplada com a espiritualidade, a coragem que ela teve de fundar uma casa espírita, que é de uma grande importância, porque essa casa, por exemplo, é uma instituição que trabalha no esclarecimento e também no tratamento. É o tratamento do corpo e também da alma. Né? E dos irmãos espirituais que aqui vêm para se alimentar do conhecimento, para serem tratados. Enfim, é uma grande obra. A senhora está de parabéns, assim como a dona Ivonete lá, que é minha mãe, que também é fundadora. Então, aos fundadores de casas espíritas, merecem ser parabenizados, né? E os trabalhadores que puxam essa rede junto com a dona Gilson, né? Que se juntaram com ela e faz esse grande movimento de ajuda, porque a doutrina espírita fala que o trabalho é coletivo, né? Não é o trabalho de uma pessoa, né? A própria doutrina espírita, ela é um trabalho coletivo. Se não tiver, né, as pessoas que vão colaborar com a obra, né, o próprio Jesus, né, fala em colaboração. Por isso ele já começa chamando os 12 para começar a obra. Depois 70, depois 500, e se transformou no que nós temos hoje, uma grande família cristã, graças a Deus. Não importa a instituição, né? A Casa Espírita é uma instituição que dá muito esclarecimento, porque trabalha com o conhecimento da reencarnação. Então é uma doutrina progressista, né? Então nos ajuda a compreender o porquê das dores, por exemplo, porque uns não têm dor nenhuma, outros têm, enfim, tudo isso é uma compreensão que a doutrina espírita vai fundamentando, mostrando para cada um de nós que estamos todos no mesmo barco, cada um no seu processo, para que alcance a felicidade. E eu escolhi esse tema, os trabalhadores de última hora, porque eu vim fazer uma visita na casa, e ao visitar a casa eu percebi, né, esse fundamento de trabalho que a casa aspirou, que tem a vontade de estar espalhando, de estar distribuindo serviço para outras pessoas que queiram trabalhar. Então, nós estamos vivendo um momento grave, né? Um momento de destruição moral, por exemplo, que é o pior do que o material. Nós vimos agora uma tragédia que aconteceu com a Venezuela, mas esse problema da Venezuela, ele ainda se torna pequeno do que a humanidade está vivendo moralmente. As guerras, né? A indiferença, né? O preconceito que tem se espalhado, generalizado em todos os países, em todos os continentes. A gente percebe
essa indiferença humana, né? E o que nós precisamos desenvolver, e que a doutrina espírita, que é cristã, ela nos ajuda e nos estimula, é que a gente venha a desenvolver os melhores sentimentos. São eles que vão fazer a diferença no momento que nós voltarmos para a nossa casa, na nossa casa real. Porque aqui é uma oficina de trabalho, né? A casa espírita é uma escola, um hospital escola. E o mundo, né? Nós saímos da casa espírita, aprendemos com a melhor convivência e vamos ser testados lá fora. À medida que a gente desenvolve os nossos sentimentos, à medida que a gente sofre quando o outro está sofrendo, o nosso próximo, isso vai mostrando que nós estamos nos vinculando com a ideia do Cristo em termos de empatia, que nós estamos adquirindo esse sentimento. Estamos deixando a indiferença de lado e estamos nos importando com as pessoas, né? Com os nossos irmãos de caminhada, cada um no processo, uns de dores profundas, outros de dores mais ou menos, outros com a intenção de estender a mão, de puxar, de levantar. E por isso que eu trouxe esse tema. Esse tema, ele é muito interessante, né? Então, o reino dos céus, vou puxar aqui um pouquinho para eu olhar lá, né? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu desde a manhã para assalariar trabalhadores para a sua vinda. Tendo combinado que eles teriam um denário por dia, levou-os à vinha. E tendo saído junto da 3ª hora do dia, visto outros na praça ociosos, lhe disse: ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. E saiu na 6ª hora, e fez o mesmo. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que lá estavam, a quem disse: por que permaneceis ao longo do dia sem trabalhar? É que ninguém nos contratou, disseram eles. Ele então respondeu: ide vós também para a minha vinha. Tendo chegado à noite, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Aqueles que foram até a vinha, apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam o seu dinheiro, o seu denário. Aqueles que tinham sido contratados primeiro, vindo por sua vez, acreditaram que haviam de receber mais, porém não receberam mais do que um denário, cada um. Recebendo-o também, estes falaram contra o pai de família, dizendo: estes últimos apenas trabalharam 1 hora e pagastes a eles o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. E como resposta, o Senhor disse a um deles: meu amigo, eu não errei contigo. Não combinaste comigo um denário por vossa jornada? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Isso está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 16. Olhando para essa parábola, né? Primeiro, Jesus gostava de utilizar a rotina do dia a dia, o trabalho no campo, o trabalho na vinha, para fazer uma história que tinha um sentido moral dentro dessa história. A gente tem que entender o sentido moral da história, que o sentido é espiritual. Porque olhando assim, dá a impressão que esse patrão, que esse pai de família, ele é injusto.
Porque como que ele pode pagar a mesma coisa a um que trabalhou o dia inteiro, ao que trabalhou apenas 1 hora no final? O mesmo denário, o mesmo valor. Então a gente já começa a entender Jesus, que esse Pai, se a gente tem o olhar, né, uma lógica ótica de que é uma passagem que ele está querendo falar espiritualmente, então a gente começa a entender a justiça do Pai. Ele é justo para todos. Todos nós que colocamos o nosso braço no trabalho, nós vamos ter direito ao salário daquele que trabalhou desde o início, porque no final todos nós teremos a mesma recompensa, desde que nós venhamos refazer a nossa caminhada, né? É a mesma coisa daquela outra parábola que está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de um pai que convida as bodas do seu filho, né? E ali, no final, que ele resolve chamar a todos, porque aqueles que eram convidados não quiseram, os primeiros convidados. Aí ele manda ir em todas as encruzilhadas chamar a todos, e não aqueles que eram escolhidos. Chame a todos. E aí ele encontra um homem que não está vestido com a túnica. E ele fala: meu amigo, como você está nessa festa sem a túnica nupcial? O que nós precisamos é nos reformarmos, né? Então, a gente olhando para essa parábola, dá a impressão de que o pai é injusto porque pagou o mesmo valor para aquele que trabalhou muito, ou trabalhou muitas horas. A gente tem que entender que o trabalhador, cada um tem uma qualidade no seu serviço. Eu posso estar enganjado no trabalho, porém, eu posso não estar me dedicando para aquele trabalho. Enquanto o outro que chega de repente, com pouco tempo, ele desenvolve um grande trabalho. O trabalho que eu estou falando é a transformação íntima de cada um de nós. Então nós não temos que olhar para o benefício que aquele teve, mas o que nós estamos fazendo no nosso trabalho espiritual, e se nós estamos trabalhando espiritualmente. E o trabalhador de última hora não é só aquele que está enganjado num trabalho dentro de uma instituição. Todos nós hoje somos um trabalhador de última hora, porque nós precisamos compreender que nós estamos numa transição planetária. Nós estamos à porta da regeneração. E a regeneração, ela exige de nós mudanças. Nós temos que nos esforçarmos por essa mudança. E essa mudança depende de trabalho, um trabalho íntimo. Não precisamos nem estar aí numa instituição, porque todos estão em última hora, porque o planeta, quando passar para a regeneração, muitos, na verdade, não ficarão no planeta, né? Porque não deram atenção, vieram para a Terra, para o planeta Terra, como se fossem turistas. Mas ele chama de trabalhadores de última hora. Então a hora é grave para todos nós. Então, à primeira vista, temos a sensação de que esse pai de família é injusto. Isso a gente já falou. A parábola ilustra a reencarnação. Aí a gente começa a compreender, né? Naquele tempo de Jesus, quando ele falou sobre essa parábola, não se falava da reencarnação. Mas como a gente também não entendia o progresso, a gente já consegue entender o progresso. Porque se a gente olhar de Moisés para cá, nós não percebemos uma grande mudança? Uma grande mudança. Moisés escreveu, por exemplo, a Gênese. Qual o material que ele tinha para escrever a Gênese? Só a mediunidade.
Hoje nós temos o quê? A ciência, né? A ciência nos dá uma ideia mais aproximada do nosso mundo. Então nós não podemos viver como viveu Moisés. Porque eu já ouvi falar assim, mas Deus não mudou. Realmente Deus não mudou. Mas houve um progresso. Então, aqueles ensinamentos que Moisés trouxe, ele foi até Jesus. Então, por que eu estou falando isso? Porque não tem um Novo Testamento. Quando chega um novo, o velho tem que sair. Então a gente tem uma nova visão doutrinária através de Jesus Cristo. E ele, até em alguns momentos, ele fala assim, sobre aquela parábola de Lázaro, né, que tinha um rico e um muito pobre. E o pobre, o Lázaro, desejava comer das coisas que o rico deixava cair pela sua mesa, as migalhas. Ele desejava comer, porque ele não tinha o que comer e os cachorros lambiam suas feridas. Mas aí Lázaro morreu. E o rico, vestido de púrpura o tempo inteiro e se alegrando o tempo todo, também morreu. Mas o rico tinha empatia por alguém? Ele olhava para Lázaro, Lázaro era invisível para ele. Lázaro via ele na condição. E aí o Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico foi para um lugar muito triste. E aí o rico fala assim, pai Abraão, é uma parábola, pai Abraão, manda Lázaro vir aqui e molhar com o dedo os meus lábios, porque eles estão muito ressequidos. E aí Abraão fala, não, aonde Abraão está, ele não pode ir aonde você está. E aonde você está não pode vir aonde está o Abraão. Aí então pede para que Abraão vá, meus pais, meus irmãos, e diga para eles o que aconteceu comigo. Aí Jesus fala, eles têm Abraão, eles têm Moisés, que eles sigam a Moisés, porque eles eram irredutíveis. Eles estavam negando a Jesus. E eles sabiam que Jesus era o Messias, porque nas Escrituras falava de Jesus, mas eles não quiseram aceitar, né? Então Jesus fala para eles, eles sigam a Moisés, né? Então a gente vai percebendo que teve uma mudança, e aí Jesus inaugura a lei de justiça, amor e caridade. Então, inclusive, naquele período, a Moisés era feito lá no templo, né? Era feito os sacrifícios, e que Jesus acaba com esses sacrifícios e ensina ao homem a lei de amor. E essa lei de amor, ela tem muito mais valor do que os sacrifícios. Os sacrifícios todos os anos tinham que ser feitos para poder cobrir os pecados. Mas a lei de amor não cobre pecado, ele tira o pecado. Por isso que João Batista fala, olha o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Por causa dos seus ensinamentos. Então a gente vai vendo que a parábola ilustra a reencarnação. A reencarnação, depois, mais para frente, chega a ideia da reencarnação para a gente. A reencarnação é justiça, porque ela possibilita o reencarne para que nós podemos fazer o quê? Refazer o nosso caminho. Porque sem a reencarnação, nós iríamos para o inferno. Muitos de nós, porque pecamos, porque erramos, né? A ideia do pecado que não existe. O que existe é a responsabilidade. Porque aquele que está em desvio com a lei de Deus, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer as consequências dos atos. Sofrendo as consequências dos atos que foi o desvio, o que vai trazer para a pessoa, para o espírito? Sofrimento. Então ele vai desejar o quê? Se tem a possibilidade de reencarnar, é reencarnar para refazer o caminho do eu. Eu não quero mais fazer aquilo.
Eu não quero mais andar daquela forma. Eu não quero mais desprezar. Eu não quero mais ser racista. Né? Eu não quero mais maltratar o meu irmão. Porque aquele que maltrata, recebe como consequência, maltrata também, amanhã ou depois. Porque as consequências é para ensinar. Então, ou nós nos aproximamos do Cristo pelo amor, ou nós nos aproximamos pela dor. E muitos que estão reencarnados com uma condição no seu próprio corpo de dor muito profunda, muitos deles pediram, pelo amor de Deus, eu quero voltar de qualquer forma. E aí vieram para resgatar, para passar pela expiação. Aí chega aqui, tem a casa espírita, que ajuda a preocupar-se, que ajuda com os irmãos espirituais e vai aliviando a dor até que aquela pessoa, se não ficar por um acaso curada, se não puder, naquela encarnação, ela volta depois para o mundo espiritual bem diferente do que quando veio. Aí já deixa a expiação e volta para a provação, porque a reencarnação não vai parar com a gente. Nós vamos reencarnar muitas outras vezes, porque é o progresso que nos aguarda no conhecimento, no sentimento, na ciência, é o progresso que nos aguarda. Então vamos mais um pouco. O pai de família é Deus, representa a suprema justiça e amor. Ele convida o espírito a trabalhar no aprimoramento íntimo, que é o mais importante, no exato momento em que este demonstra disposição e maturidade. O pai também não cobra excessivamente daquele que não pode ainda, que não compreendeu. O pai é generoso, amoroso, e ele oportuniza, e ele coloca esses irmãos espirituais que ajudam cada um de nós, que cada um de nós temos um anjo de guarda, temos protetores. Nós não temos ideia do projeto que está sobre cada um de nós, de quantos estão estendendo a mão para nós. E ainda tem os simpáticos, e ainda tem os simpáticos da família. Então, o projeto é grandioso para cada um de nós. A vinha seria o que representa o campo de trabalho. A vinha é a terra. Quando a gente aprende as coisas aqui de amor do Cristo, o que a gente faz? A gente não vai ficar aqui. Aqui tem horário. A gente sai da escola e vamos praticar dentro da nossa casa, dentro do nosso setor de trabalho, no ônibus, no trânsito, no supermercado, na padaria. Toda hora temos oportunidade de demonstrar que nós estamos aprendendo. Então, a terra é a própria consciência, e a própria consciência, né, representa o campo de trabalho, que é a terra, e a própria consciência. Quando nós temos atitudes, ações boas, nós precisamos nos olhar também. Não só criticar a gente, não. Caramba, eu estou conseguindo. Isso é uma bênção, a gente conseguir mudar, a gente conseguir fazer um balanço, olhar para o nosso passado, desse passado pequeno, de 10 anos para trás. Poxa, há 15 anos eu tinha uma atitude em determinadas situações e hoje não, hoje eu tenho outra atitude. Hoje eu sou mais amoroso. Eu era arrogante, agora não sou. Às vezes vem um impulso, mas aí eu fico com vergonha. É a mudança que está acontecendo. Trabalhadores da primeira hora representam espíritos muito antigos na criação, que tiveram inúmeras oportunidades reencarnatórias, mas que desperdiçaram, muitas delas por má utilização do livre-arbítrio. A indignação deles, ao final do dia, representa a vaidade e a ilusão material. A matéria tem realmente, ainda hoje, tem cerceado os espíritos, fazendo com que eles desejem demais. Será que não tem? Até nos grupos religiosos, algumas escolas religiosas, a gente vê líderes desejando muito dinheiro. Na casa espírita, graças a Deus, a gente,
todas as casas que eu vejo, geralmente não tem esse interesse, a liderança de ter dinheiro, não é isso. Mas em outras escolas não é uma crítica, é uma crítica construtiva, vamos dizer assim. Porque para que tanto dinheiro? Para que tanto luxo? Se nós, com simplicidade, que foi o que Jesus nos ensinou, ele fala até da bem-aventurados pobres em espírito, né? Ele fala até de que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que tanto interesse na riqueza? Porque não é a riqueza que vai nos posicionar quando nós tivermos que chegar do outro lado da vida, continuando a vida espiritual. É o que nós construímos. É aquilo que nós fizemos para poder ajudar pessoas, outras pessoas, né? É sempre o próximo. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê até a fala de Jesus. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele dá um exemplo. Ele lava os pés, já no final do seu postulado, ele lava os pés dos seus discípulos, para ensinar os seus discípulos a serem servidores, né? Então, os trabalhadores da primeira hora são esses que desprezaram e às vezes tiveram até o conhecimento, mas não aproveitaram. Os trabalhadores da última hora são os espíritos mais novos na evolução terrena ou aqueles que estiveram afastados do bem, mas que ao serem chamados nesta fase crucial de transformação do planeta, demonstram excelente vontade, esforço e dedicação no cumprimento da lei de amor. Então, Deus não está condenando aqueles que se atrasaram, que não deram valor ao ensinamento do Cristo. Aqueles que no primeiro momento desprezaram ou ficaram equivocados quanto à bondade de Deus. Porque muitos pensam que a bondade de Deus, né, a misericórdia de Deus, é nos guardar de todos os males. Né? Que a dor, ela é um inimigo do homem e que Deus vai livrar o homem da dor. Não é isso. A dor é uma professora. Muitas das vezes nós precisamos de dor, porque se não tivermos a dor, a gente de repente não vai olhar para o Pai, né? A gente só olha para o Pai, muitas das vezes nós precisamos de ser apertado. Então nós temos lá um projeto de vir para usar a mediunidade. Aí quando chega aqui na Terra, eu não quero esse compromisso espiritual, não. É muita responsabilidade. Eu prefiro estar indo na praia, poxa, tremendo sábado, eu tenho que ir para a casa espírita, em pleno sol, né? Então a gente vai só fugindo, curtindo a vida. Parece que a vida na Terra é um turismo, é um parque de diversão. Não é um parque de diversão. Não está impedido de ninguém se divertir, de ninguém passear, de ninguém conquistar, não é isso. Mas nós precisamos saber qual a importância da gente estar nesse planeta. Esse planeta é temporário, a gente vai durar aí 100 anos, mas a vida, ela não acaba, ela não é eterna, porque é eterno só Deus. Mas nós somos imortais. E o projeto que tem para nós é que nós venhamos a ser um anjo, né? É do átomo ao arcanjo. Leon Denis fala isso, né? E hoje a ciência já começa a provar que no nosso planeta a matéria, ela se transforma, o mineral se transforma no orgânico. Se a gente for ver lá na internet, há uma teoria do começo da vida, por exemplo, na Terra, que era só mineral. E o mineral, com as suas composições químicas, o calor, tudo aquilo, foi fazendo com que houvesse uma sopa
E essa sopa se transformava o mineral em orgânico. Depois vocês podem procurar isso. Vocês vão ficar impressionados. Que isso vem justificar como o nascimento da vida na Terra. Como foi que aconteceu? As primeiras vidas orgânicas, né? Então, nós estamos vivendo um momento crucial de transformação do planeta. Todo mundo percebe isso. E isso é falado que o planeta, algumas que não sabem dessa transformação, falam que o mundo está para acabar, né? Que daqui a pouco não haverá nada aqui, e aqueles que se salvam são aqueles que estão em determinada religião, que não é assim. A gente vê o progresso. Mas Jesus falou o quê? Bem-aventurados mansos, porque esses herdarão a terra. Então, ele está falando de transformação, né, gente? E Chico Xavier já falava que muitos espíritos que eram galvanizados no mal, que não tinham condições de mudar, estavam sendo transferidos para um outro planeta primitivo. Nós estamos nesse processo. A última hora. O significado de última hora está subentendido nas palavras do Espírito da Verdade. Ali é dito que o Senhor, ao chegar, quer encontrar a obra acabada. E complementa dizendo que aqueles que houverem retardado a colheita serão levados pela tempestade no turbilhão. Se nós estamos atrapalhando a regeneração do planeta, se nós estamos atrapalhando a regeneração do planeta, mantendo nossos ciúmes, discórdias, lutando por cargos mais do que encargos, deixando para amanhã nossa reforma íntima, mantendo nossos preconceitos contra qualquer coisa que seja, olha só, preconceito contra a cor da pele, raça, religião ou inclinação sexual, que estamos atrapalhando, danificando a obra, estamos contribuindo para o atraso da colheita e poderemos ser levados pelo turbilhão para a reencarnação em outros planetas. Ele fala de colheita, né? Ele fala de colheita do amor, da união, da concórdia, que às vezes, quando a gente embaraça a coisa começa a entrar num turbilhão de problemas. E aí, a finalidade que Jesus, através de ter liberado nesse momento o conhecimento sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, ele está falando com a gente, vamos nos melhorar, para que podemos usufruir do bem que eu tenho para vocês. Né? É o que Jesus está falando. Os trabalhadores de última hora são todos aqueles, ou aquelas, que trabalham para o bem, fazendo sempre um pouco mais. Isso também a gente não pode se contentar com o que está fazendo. Nós precisamos, cheguei até aqui, agora eu quero melhorar mais. A gente não pode ficar satisfeito e ficar na zona de conforto. Sempre tem algo para melhorar. Lembra que nós um dia seremos anjos? Então, será que eu já estou pronto para ser um anjo? O que eu sei, a forma que eu conduzo minha vida, será que já está dentro dessa condição de anjo? Né? A gente precisa se questionar, não é isso? Não se cobrar excessivamente, nem sofrer de maneira, eu não estou conseguindo, calma, pede ajuda, vamos pedir ajuda, vamos observar os pontos fracos, os pontos fortes, vamos acelerar para a gente fazer melhor, e os pontos que são fracos, vamos atacando ele, vamos planejando como que eu posso melhorar, né? É necessário que se faça o bem, assim todas as pessoas, independente de sua religião, independente de religião, não é só a doutrina espírita. Toda religião, ela tem fundamentos para poder fazer o homem melhor. Nós é que precisamos compreender. Só que nós procuramos aquela que mais nos agrada. E isso nos facilita, porque se estamos num lugar que a gente tem simpatia e empatia, nós temos
quase que forçosamente, pela natureza do nosso coração, a tendência de melhorar mais ainda. Então, ele fala que assim todas as pessoas, independente de sua religião, ou mesmo sendo agnósticas, pessoas que têm dúvida se Deus existe mesmo, né? Mas se essas pessoas materialistas, a pessoa que esqueci o nome que poderia se dar, a pessoa que não acredita em religião, o ateu, né? Até o ateu, se é um ateu que estende a mão, que ajuda, que ampara, ele está fazendo tudo que uma pessoa religiosa deva realmente fazer. Então, ele botou até sendo agnóstica. Depende de como essa pessoa se comporta dentro da sociedade que nós vivemos, né? Que se enquadrem nessas características, fazem parte deste agrupamento de trabalhadores de última hora. Agora vem para nós, né? A coisa vem para nós, ó. Nós, os espíritas, temos todas as possibilidades de engrossar em muito esse agrupamento, pois sabemos da reencarnação, da vida após a vida, né? Ou seja, após a morte, mas que não existe morte, né? E da comunicação com nossos queridos, que já partiram. Agora mesmo, a Dona Gilce falou que sentiu a presença do marido e do... Como é que é o nome dele? Arthur Roxo, né? A senhora falou, então, está aqui a comunicação com nossos queridos que já partiram, tudo arrepiado. Nossa, antes de nós. Temos certeza de que a vida continua, graças a Deus, além do túmulo. Com isso, nossa responsabilidade é muito maior. Aquele que mais sabe, mais será coberto, né? Não é uma ameaça, é uma realidade. Então, nós temos que saber que, se é dado para nós o conhecimento, nós precisamos utilizá-lo bem, né? Com isso, a nossa responsabilidade é muito maior. Porque então manter o ciúme, o orgulho, egoísmo e preconceito? Por que manter isso? Se isso está dentro de nós, se nós percebemos que nós estamos sendo orgulhosos, preconceituosos, acendeu um sinal amarelo aí para a gente. Calma aí, não é isso que eu estou aprendendo. Eu preciso mudar. Estamos tendo nossa oportunidade agora. Essa é uma grande oportunidade. Ou nos reformamos para continuar a reencarnar aqui, ajudando a evolução da Terra, na consolidação da fase de regeneração, ou poderemos ser indignos disso, e assim partiremos para planeta mais primitivo, para ajudar em sua evolução. E que também não é um castigo. Se por um acaso acontecer com a gente o que aconteceu, ou nem sei se nós aqui, se somos de capela também, né? E se estamos nos atrasando para ir para um outro lugar, se for o caso, né? Aconteceu com os exilados de capela. Tem um livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, que fala sobre os exilados de capela. Capela deu um salto na sua evolução. E muitos espíritos não puderam ficar lá. Eram espíritos inteligentes, muito capazes, mas moralmente o sentimento estava ainda cercado de ideias materialistas. Essa que é a realidade. Então, eles foram degradados. Eles foram recebidos por Jesus. E Jesus falou para eles que iria ajudá-los, que não ia deixá-los órfãos, né, que os ajudaria. Então, eles vieram aportar na Terra muito infelizes, muito insatisfeitos, porque a Terra é primitiva. Alguns vieram na condição primitiva, Homo sapiens. Alguns vieram nessa condição. Outros vieram na condição já da escrita, já passando de provas para expiação, que foi quando saiu
da condição primitiva já para uma condição melhorada, com algumas descobertas. A descoberta do fogo já tinha acontecido ainda como Homo sapiens, e veio a descoberta do ferro. Todas essas descobertas veio aparecendo e eles foram desenvolvendo a agricultura, mas também a guerra, as armas, né? Enfim, as guerras até tenha sido talvez necessária em algum período para ajudar o desenvolvimento, mas não é uma forma favorável. Nós já saímos dessa fase, nós já estamos na fase de quase regenerados. Agora nós precisamos amar o nosso próximo, dedicar a nossa vida ao nosso próximo, e o nosso mais próximo é aquele que estão em nossa família, aqueles que estão do nosso lado no trabalho. Todos esses são nosso próximo. Vamos lembrar da passagem em que se pergunta quem é o próximo a Jesus, e ele dá aquele exemplo do filho do bom samaritano, né? Que recebe, que vê um homem caído e vai lá e ajuda. Ele não tinha conhecimento de quem era aquele homem, né? Ele simplesmente desejou ajudá-lo, e ainda colocou numa hospedaria, e ainda alimentou, e depois voltou para pagar, ver se teria uma dívida ainda. Então, Jesus diz que a gente tem que ter uma dedicação, né? Eu encontrei isso aqui, nesta casa, tá? Eu encontrei muito carinho fraterno aqui. Estou sendo franco para vocês todos. Isso é muito importante numa casa espírita, em qualquer denominação religiosa, porque nós somos espíritas, somos evangélicos, católicos, mas nós somos cristãos. Tiramos o rótulo da nossa testa ou do peito e deixamos o coração agir. Essa é a finalidade, é o que Jesus quis ensinar para nós. Quando ele fala essa parábola, né, do bom samaritano, ele dá, porque o samaritano era considerado herético. Os judeus não aceitavam os samaritanos. E aquele que ele salvou ali, que ele levantou, o que era? Não importa. Era judeu? Não importa. Não era samaritano. O samaritano foi quem ajudou, né? Então, essa lei de amor, ela não vai discriminar ninguém. Nós devemos ajudar a todos. E acabou? Acho que teria mais, mas tudo bem. É que eu passei para o... Tinha mais dois, mas tudo bem. Você estava em qual mesmo? A gente já está terminando? A hora? Vai mais. Última hora? Vai mais. Acabou. Vou voltar aqui. Já acabou. Acabou. Então essa é a mensagem, meus irmãos, que eu deixo para vocês, que nós, já finalizando, né, que nós somos trabalhadores de última hora, sabe? Uma formiguinha, uma andorinha não faz verão, né? Isso é o que se fala. Tem até uma história de, se eu não me engano, um pássaro que tinha um incêndio, né? Acho que era um beija-flor, que vai lá, pega a água, aí os outros criticam: você vai apagar o fogo com esse seu biquinho? Não importa, eu estou fazendo a minha parte. Então a gente não tem que olhar o que está acontecendo, porque o momento grave fala-nos a espiritualidade que muitos espíritos serão retirados e vão vir outros de outros planetas mais evoluídos para ocupar a Terra. Lembra que Jesus falou, né? Os mansos, bem-aventurados mansos. Os mansos herdarão a Terra. Não é isso? Então, primeiro passo nas bem-aventuranças é bem-aventurados os pobres de espírito. Então, a humildade. Né? A humildade em todos os termos. Nós temos essa capacidade, porque nós temos o DNA do Pai e nós temos como irmão Jesus. Jesus falou que nós poderíamos fazer
o que Ele fez e muito mais. Então vamos olhar para a parte humilde de Jesus, né? Jesus sempre se demonstrou o que parece, sempre Ele demonstrou humildade, amor, empatia. Ele acusou a mulher que foi pega em adultério. No final ele fala: mulher, alguém te acusou? Ela: não, eu também não vou te acusar. Então não importa o que a gente foi, não importa como a gente era, o que importa é o que nós pensamos hoje e o que nós queremos ser. Jesus é o nosso guia, né? É o nosso modelo. Então, do momento que Jesus aparece para nós, Ele também está falando para a gente. Rafael, João, Roberto, alguém te acusou? Está falando para a gente. Não, ninguém me acusou, porque ali era uma acusação para a morte. Nós estamos vivos. Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Não foi isso que Ele falou? Essa conversa de Jesus com a mulher, ela está bem atual na nossa vida. Porque quando nós fazemos um balanço, e muitas de nós, e nós às vezes, eu não mereço falar de Jesus, eu não mereço trabalhar com os espíritos protetores, eu não mereço isso. A gente às vezes se condena, e se condena às vezes gravemente. O que nós precisamos é transformar, não só isso, né? Paulo fala que nós somos uma nova criatura, aquele que crê em Cristo. Uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. As coisas velhas passaram, né? O próprio Paulo falava, ele tinha um espinho na carne. E ele diz ainda: eu pedi ao Pai que me tirasse o espinho por 3 vezes. E o Senhor falou: a minha graça te basta, né? E que nós nos aperfeiçoamos na nossa fraqueza. Então, às vezes, o que dói em nós é importante para fazer assim para a gente: ó, ei, fica ligado. Fica ligado. Vamos ser uma nova criatura de fato. É só isso que o Mestre quer de nós. Que a gente entregue as nossas vidas a Ele e vamos nos transformar numa nova criatura. É o que eu quero deixar para vocês, essa mensagem. Estou muito feliz por estar aqui, participar dessa alegria, como eu falei. Estou alegre também. Já cedo, lá em casa eu fiz algumas modificações no estudo e de repente eu fiquei contente, né, que eu tenho escritório fora da minha casa, e quando eu saí do escritório eu senti uma presença espiritual muito forte. Eu não sou médium, como é que dá o nome? Médium ostensivo. Eu não sou médium ostensivo, mas eu senti a presença. Eu falei: meu Deus, muito obrigado, eu não mereço, eu sou um espírito ainda também lutando para transformar a minha vida, mas aquela presença ficou bem, quase uns 10 minutos, eu fiquei paradinho, nem andei, porque foi tão bom. A gente que é acostumado a apanhar, de repente vem um carinho, né? Então é isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe na nossa carreira espiritual, que nós agora já fomos despertados para um novo tempo, e que esse tempo seja de carinho, de amor e de abraço, como esse irmão espiritual me abraçou. Muita paz. O passo coletivo, mas eu queria agradecer, né, ao irmão Rafael por
essa belíssima mensagem que ele deixou para a gente, né, essa palestra maravilhosa, que faz a gente pensar, né, a gente refletir da nossa responsabilidade, do nosso momento aqui, né, esse planetinha aqui, o que nós estamos fazendo aqui, por que a gente veio, né, traz isso tudo de reflexão, né, e traz essa responsabilidade, como por favor, né, somos os trabalhadores da última hora, então estamos aqui justamente para realizar a tarefa, né, realizar aquilo que a gente combinou no nosso plano, no nosso trato encarnatório, né. Então é muito bom, né, estar aqui e ser, como a gente sempre, até que eu já coloquei, né, mas é muito bom falar de novo, né, que a gente, cada um de nós, é como se fosse um tijolinho, né, e todos os tijolos de uma obra são iguaizinhos, né, tem aqueles furinhos, né, tem o seu formato, e nenhum tijolo é mais importante do que o outro. E o que é importante aí? É estar na obra, né? Não importa se você está na parte de baixo, se você está em cima, ou se você está no final, né, na parte de cima, mas na obra em geral, cada tijolo é importante. Então, cada um que está aqui dentro é importante, é um tijolinho que faz parte, né, dessa construção maior que é o Jade, né, que é esse plano aqui que a gente ajuda a construir, que vem ajudando a construir, como eu falei antes, desde aqueles irmãos lá de trás até aqueles nós que estamos aqui agora, né? E é importante que a gente continue, que a gente faça por onde isso aqui se perpetuar, né? Até quando a espiritualidade necessitar de nós. Né? Então, é muito importante tudo isso. E o importante é que a gente, como a gente sempre fala, né? A gente aqui, em cada momento aqui dentro do Jade, né? No momento que se passa daquele portão, a gente já está recebendo o tratamento, já está recebendo ajuda, né? E como a nossa irmã aqui, Rosângela, fala no nosso na Antioécia, o pensamento é o que? Energia, né? Ele é que move, ele é que faz tudo. Então, meus bons pensamentos, eles fazem com que eu eleve a minha vibração, para que eu me sintonize com aqueles irmãos espirituais que querem me ajudar, que podem me ajudar, né? Eles aqui estão aqui para isso. Então, eu peço que todos agora, né, fechem os seus olhos, mentalizem aqui o melhor que seja para cada um, mentalizem aquele irmão, ou aquele ente querido que necessita de alguma coisa, né, de alguma ajuda, mentalize a sua casa, né, mentalize tudo aquilo em volta de você que precisa ser modificado, que precisa ser ajudado. O irmão espiritual que está ao lado, ele certamente vai saber ajudar, vai saber onde cada um precisa ser alterado, alguma coisa em cada um, seja físico, seja espiritual. Nós já estamos sendo ajudados por isso, né? Então eu peço aos médios que estão aqui ao lado, né, que estão em volta de todos aqui, que mentalizem, peço que mentalizem as cachoeiras, os mares, os rios, e todas essas forças da natureza, né, todas essas energias benéficas da natureza, que mentalizem elas em suas mãos, né, que a espiritualidade coloque nas mãos de cada médium aqui presente, essas energias positivas, e que agora, nesse momento, jorremos essas energias sobre todos que estão aqui nesse salão, e que a espiritualidade ajude, né, através dessas mãos, que todas essas energias penetrem nesses médios, façam uma reforma em cada um, e em cada um desses médios que estejam pensando nos seus familiares, nas suas casas, nos seus amigos, em tudo aquilo que seja importante para cada um deles. E assim, agradecemos a irmão Matias, irmão Daniel, a todos os guias e amigos espirituais dessa casa, por esse momento, por essa palestra, por esse passe e por tudo aquilo que aqui recebemos. E assim, muito agradecidos, pedimos a permissão e a proteção para encerrar esse trabalho de hoje, dizendo todos juntos: graças a Deus. Fala alguma coisa? Não. Linda palestra. Pode ir. Gostei muito. Você é aquela carapucinha, mas que a gente sai, muita coisa, você acha melhor de quando vem aquela carapucinha assim, entra na cabeça da gente. Pessoal, sempre um motivo para a gente se melhorar no nosso dia a dia.
Dona Gilson para dar pro 19, Rafael. uns dizem que é 19, outros dizem que é 20. Eu vou ficar com 19. É para aí? Vai lá, vai lá. Cadê? Obrigado. Você merece. Obrigado pelo carinho. Aliás, pra mim também. A senhora é uma coisa. Luiz, agora vamos cantar o Quanta luz. Quanta Luz. Vamos lá. Porque começou ainda. Vamos para o hino de Ramatiz, que eu não estou conseguindo liberar aqui. Ramatiz, grande amigo e nosso irmão, a presença de Deus nos faz unidos. Tu ajudas com amor e devoção a encontrarmos o dom dos redimidos. O caminho é doce percurso, o exemplo para nós é Jesus. O Evangelho contém nosso curso e erguemos com fé nossa cruz. Ramatiz, grande amigo e nosso irmão, a presença de Deus nos faz unidos. Tu ajudas com amor e devoção a encontrarmos o dom dos redimidos. Desejamos a prosperidade, muita paz, alegria e amor, todos juntos em fraternidade, bendizemos ao Pai Criador. Ramatiz, grande amigo e nosso irmão, a presença de Deus nos faz unidos. Tu ajudas com amor e devoção a encontrarmos o dom dos redimidos. Quanta luz! Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Luiz, agora o bolinho. O bolo vai lá. Agora é com. Só cantar parabéns. Vamos cantar parabéns. Vou acender aqui e cantamos todos os parabéns. Que a dona Gilson depois a parabéns. Olhar por hoje. Bora lá? Parabéns a você, nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns a você, nossa data querida.
Vai comer o pão todo? Não, tira essa linha.